Este é o segundo conjunto de questões para os estudos da UBR teórica e mostra bem um caráter da UBR de colocar questões diversificadas que falem sobre saúde, matemática e robótica. Na verdade, a robótica é só um pano de fundo para os estudos na parte de matemática, no caso dessas questões que estão aqui. A primeira questão mesmo, questão 10 da prova de 2021, fase 1, ela fala aqui sobre exames de sangue e tudo mais. E se observar, o que se fala de robôs aqui é o robô coletor de sangue. Então, mostrando alguma coisa a respeito e tal. Mas o foco não é nem tanto a questão de coleta do sangue em si, mas sim a análise dele. Então, aqui fala sobre o laboratório optou por utilizar um robô enfermeiro para fazer a coleta do sangue e observar a taxa de glicose do sangue de uma pessoa com os resultados analisados de acordo com o quadro que está aqui ao lado, sobre se uma pessoa ser hipoglicêmica, ter a taxa normal, ser um pré-diabetes, ter diabetes mellitus ou ter uma hiperglicemia. Então comentou aqui que o paciente fez um exame de glicose e se verificou que ele estava com hiperglicemia, porque a taxa era de 300 mg por decilitro. Aí se fez um tratamento médico e disse aqui, na primeira etapa reduziu em 30% a taxa de glicose e na segunda etapa reduziu em mais 10%. E aí, ao calcular a taxa após as duas reduções, o paciente verificou que estava em qual categoria, é o que se deseja saber aqui. E essa é uma questão de percentual que tem que ser observada com calma. Porque vejam vocês assim, quando fala a redução em 30%, quer dizer que eu tirei 30% do total. Então, o que restou é 70%. Então, na nossa primeira vez aqui, eu tenho lá 300 mg por decilitro vezes 70%. Ou para que a gente já se sente mais confiante, vezes 0,7. O que resultaria em 210 mg por decilitro. Na primeira fase, primeira etapa do tratamento. A segunda etapa do tratamento parte daqui. Eu tenho 210 mg por decilitro após a primeira etapa. E na segunda etapa reduziu-se em 10%. Novamente ficou 90%. Né? Então 90% da taxa de glicose. E isso nos leva a, fazendo um cálculo aqui, 189 mg por decilitro. Então, observem vocês que neste caso aqui, a opção correta seria a D. Porque está acima de 125 e abaixo de 250. Então, essa seria a opção correta. A gente pode descartar outras situações, como por exemplo, se a gente fizesse isso aqui, considerando que os 30% fosse o que sobrou, já que poderia ter colocado ali interpretação errônea, né, de que a taxa foi reduzida para 30%, então quer dizer, ela caiu para 30% da original, a gente teria 90 mg por decilitro e depois reduziria em mais 10%, ou ficaria com 10%, quer dizer, 9 mg por decilitro, se fosse manter essa interpretação, que deixaria a pessoa hipoglicêmica. E um tratamento desses é absurdo, né? Do cara ir a dois extremos. Então também já serve como uma base de análise do que está se dando como resultado. Essas questões elas tendem a ser o mais próximas possível da realidade. Então, ir de um extremo de hiperglicemia para outro extremo de hipoglicemia num tratamento médico seria ridículo. Então a gente pode tentar descartar isso aí, se chegar nessas conclusões e revisar o que foi feito. No caso, então, essa questão aqui realmente era diabetes mellitus
E nessa prova, ela estava valendo 5 pontos. Então, observe que é uma questão importante em termos de pontuação. Interessante justamente porque é uma questão de cálculo de percentual. Deve-se interpretar corretamente o texto, ver o que ela está pedindo. E ela mistura justamente essa questão matemática com a questão da saúde, na área da saúde. Tá? A segunda questão que temos aqui é a de robôs autorreplicantes. Ainda não é uma situação 100% real, mas já se coloca que em breve eles poderão se autorreplicar, ou seja, poderão se multiplicar por conta própria, de forma a não ter intervenção humana. Existem inclusive desafios que tratam disso com impressão 3D. Se uma impressora 3D consegue replicar o máximo possível de partes dela para poder gerar outra impressora 3D. Um desafio que existe aí, justamente para ver se há possibilidade dessa autorreplicação. Até agora não se conseguiu, porque sempre vai precisar de alguma parte metálica, alguma coisa que a impressora não tem condições, as mais comuns, porque trabalha-se com plástico. Nesse caso aqui, também tem uma situação matemática, mas de progressão geométrica. Veja o que eles colocam aqui. Se no futuro um robô consegue criar outro robô igual a ele um dia, que tenha capacidade de gerar outro robô idêntico, ou seja, meio que redundante, né? Se ele é idêntico, ele tem capacidade de fazer exatamente a mesma coisa. Qual é o número mínimo necessário de dias para os robôs ultrapassarem 1 milhão? Mesmo que eu não conheça os conceitos de progressão geométrica, eu tenho condições de fazer isso. Basta eu fazer uma tabelinha. Considerando dias e o número de robôs resultantes. Vejam bem, em um dia eu consigo criar um único robô, consegue criar um outro robô. Então, no total, eu terei 2 robôs. Em 2 dias, eu terei 4 robôs, porque são 2 robôs fazendo 2 novos robôs. Em 3 dias, eu tenho 8. Em 4, eu tenho 16. E assim por diante. Em 5, eu vou ter 32. E uma coisa interessante de se observar justamente é isso. Vejam bem, 2, 4, 8, 16, 32. Eu tenho aqui uma progressão de 2 na D, onde D seria o dia. 2 elevado a D. Então eu tenho uma exponenciação aqui. Vejam, 2 na 2 é 4, 2 na 3 é 8, 2 na 4 é 16, 2 na 5 32 e assim por diante. Nada de anormal, nada de inesperado, porque realmente a computação ela lida muito com a questão da potência de 2 justamente por causa dos sistemas digitais. Então, como é que eu vou calcular aqui o número de dias? Eu já posso sair descartando, pelo menos se eu não estou com interesse de fazer muita conta, eu já posso sair descartando alguns, por exemplo aqui. Então eu posso ir descartando este 1 milhão de dias, que é absurdo. E vejam, parece que vai levar muito tempo, mas não. Porque aqui, se eu continuar, eu vou continuar e vai fazendo aqui 64, 128, 256, 512, 1024. Vejam que o negócio vai duplicando muito rapidamente. 2048, 4096, 8192, 16384. E não, gente, eu não sou tão bom assim em matemática, que são potências de 2 que a gente trabalha muito costumeiramente em sistemas computacionais. Mas vejam vocês aqui, que em seguidinho, 65.536, 130 mil alguma coisa. Se eu for só arredondando, 260 mil, 512 mil, 1 milhão e 24 mil. Então vamos ver quanto é que a gente tem aqui. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então vejam, fazendo todas as contagens eu pegaria 20 dias.
não fazendo todas as contagens, se eu tivesse com um pouco de preguiça, eu já poderia ter descartado os 130 pelo menos, e o 340, que seriam muitos dias. E aí eu poderia ficar só reduzido entre B e C. Se eu, porém, resolver fazer isso de forma mais esperta, o correto seria justamente fazer essas contagenzinhas aqui. Tá? Se eu sei que 2 na 20 é igual a 1 milhão e pouco, claro, eu estou arredondando aqui, tá? Então, quer dizer, essa resposta não está 100% correta, mas já passou de 1 milhão, eu mataria a questão rapidamente. Então, essa questão é da segunda fase de 2016 e ela valia 3 pontos. Então, temos aí mais uma questão resolvida. Fecha este bloco do segundo dia.